Don't believe in fairy tales. I'd rather live in the real. Even if sometimes it's easier to lie to oneself, I'd rather live with my bruises. Don't believe in fairy tales. I'd rather live in the real. Queria dirigir-me aos senhores e senhoras convidadas, às minhas queridas amigas sorotimistas, excelentíssimos senhores e senhoras. Estamos hoje aqui juntos numa dávida de solidariedade, procurando encontrar novos caminhos, novas sugestões e soluções para um modo de viver mais saudável. Sinto-me feliz por ter reunido num sábado de manhã um grupo de voluntários que, contagiados pelo meu entusiasmo, concordaram estar aqui conosco e com a sua larga experiência médica para debatermos juntos assuntos que são essencialmente do nosso dia-a-dia. Bem-ajam por isso. O convite para estar aqui é, de facto, um desafio interessante, até porque o título é dela, não é meu. Foi ela que inventou este título e eu tenho que submeter a este título, que é difícil. Eu achei o título extraordinário. E, portanto, tentar dizer alguma coisa que vos possa ser de algum interesse nesta área. De facto, é bom este reencontro ao fim destes anos, mas temos estado por Lisboa todos, portanto, e cumprimento também todos os colegas que estão aqui, muitos deles com os quais convivi na instituição onde me formei. Ora bem, eu começava por dizer, talvez, que a culpa foi de cromossomas X há 100 milhões de anos. E há 100 milhões de anos o homem chamou-se ele próprio Sapiens. Mas só 50 milhões de anos depois é que começou a falar. Portanto, demorou 50 milhões a falar, apesar de ter sido o cromossoma X, que é a coisa mais complicada. E só há 7 mil anos é que começou a escrever. Portanto, é um bocado difícil que tenha havido grande mudança na estrutura interna da nossa espécie nos últimos 21 séculos. Acho que não aconteceu assim muita coisa diferente. E é muito interessante ler os clássicos, ler os gregos e perceber que eles não pensavam tão mal as coisas como nós, e pensavam-nos bastante próximas das nossas. E, portanto, a nossa estrutura interna não mudou muito e aguentou períodos difíceis da evolução do planeta e talvez tão difíceis como estes. Estes serão outros, sempre são novos. E, portanto, aquilo que nós temos que encarar é tentar perceber o que é que está em causa neste momento, o que é que nós temos à frente e como é que vamos sair desta. Como é que vamos sair desta? Porque isto resulta, de facto, de uma evolução imparável do sistema. Nós continuamos em evolução, não sei, daqui a 50 milhões de anos alguém falará de nós como, se calhar, o Homo sapiens sapiens, ou então sapiens não sapiens, também pode acontecer que seja assim. Mas a verdade é que, de facto, aconteceram coisas recentemente que até estavam um pouco previstas. O problema da globalização é talvez uma das coisas mais curiosas, mas se nós pegarmos no episódio da Torre de Babel, a Torre de Babel é o problema da globalização, no fundo. E, portanto, aquilo que se passava na Torre de Babel, e que é muito curioso, é um dos episódios que eu acho que merece boa reflexão para perceber exatamente o que é que está na cabeça das pessoas. O projeto da Torre de Babel é duvidoso, não se sabe bem qual é que era o projeto. Havia 2 projetos possíveis e que há uma grande discussão de quais seriam os projetos que estavam subjacentes à construção da torre. Um deles era, de facto, a vontade de voltar ao paraíso e, portanto, ir
ir novamente para o céu, ter com Deus. O outro era fugir do dilúvio e, portanto, arranjar uma torre para não ficar debaixo do dilúvio. E, portanto, há duas interpretações possíveis para este episódio. A verdade é que as pessoas entendiam-se todas e tinham todas um projeto comum, estavam todas a fazer um projeto comum, que era um projeto louco. De qualquer forma, e a solução foi introduzir a mudança das línguas e, portanto, as pessoas deixaram de se entender. Portanto, provavelmente, neste momento que nós assistimos na internet, quando vemos os vírus entrar na internet, é a intervenção da Torre de Babel, a ver se as pessoas não se entendem, se acaba com a globalização e, portanto, se calhar estamos a viver o episódio da Torre de Babel novamente através dos vírus da internet para impedir que as pessoas se entendam e que acabe a globalização, porque o projeto não é grande coisa. Como antigamente irem andar de bicicleta, andar de patins, jogar à bola, sentam-se a jogar jogos ou a brincar com o computador ou a falar, quando são mais crescidas, a falar com os amigos. O que é que isso reflete-se, por exemplo, no sono, durante o sono? Será que o sono vai ser tão apaziguador como se estivessem puramente a ouvir uma história dos pais, ou conversar, ou jogar às cartas? Não, esta pergunta é crucial, eu acho que isto é interessantíssimo e há muita informação já sobre isso. Eu talvez pegue no primeiro ponto que talvez nos ajuda a não esquecer. Se eu pegar uma criança de 6 meses, puser à frente da mãe, ou de uma senhora que ela conheça, ou de modo de um senhor também, pode ser, olhar nos olhos e olhar de repente para a direita, a criança vira os olhos para a direita, acompanha os olhos. Se eu puser a criança à frente de um computador, onde está uma pessoa, exatamente a mesma pessoa, que olha para a direita, a criança não olha para a direita. O que é que isto significa? Que a empatia com o computador não existe. É qualquer coisa que não existe. Um estudo recente feito em Inglaterra, que estudou a dimensão do Facebook e dos amigos de Facebook, das pessoas, e a estrutura cerebral dos donos desses Facebooks, verificaram que havia determinadas zonas do cérebro mais desenvolvidas nas pessoas que tinham Facebooks maiores. As zonas do cérebro que estavam mais desenvolvidas eram as zonas que tinham a ver com memórias de detalhes, e que não tinham a ver com pessoas, que têm a ver com memórias de detalhes, onde nós guardamos informação de semântica geral. Enquanto que foram comparados depois pessoas que tinham muitos amigos, com o número de ciclos amigos reais. E as pessoas que tinham muitos amigos reais tinham mais desenvolvidas as áreas onde estão as áreas da empatia, da forma como nós empatizamos com os outros. Portanto, ter muitos amigos no Facebook não é a mesma coisa que ter muitos amigos na realidade. E se calhar é mais importante ter muitos amigos na realidade, porque as áreas de empatia são fundamentais para várias coisas, nomeadamente para perceber o mundo. Nós só percebemos o mundo se empatizarmos com os outros. E se a nossa leitura do comportamento dos outros é uma leitura de empatia. Entramos dentro da cabeça deles e percebemos o que é que eles estão a pensar e dessa forma percebemos o mundo. Através do computador não vamos perceber o mundo. E, portanto, eu julgo que há grande esforço por criar formas tridimensionais, mas nós, por exemplo, para a reabilitação estamos a trabalhar com formas tridimensionais para reabilitar doentes com lesões cerebrais, mas é curioso que as áreas do cérebro ativadas nas formas bidimensionais e tridimensionais são diferentes. Agora, puxando a brasa, as doenças metabólicas também têm muito a ver com a epidemia que se vive da obesidade e da diabetes. E há numerosíssimos estudos que demonstram claramente que o número de horas passadas à frente do computador se associa a uma diminuição da saúde das populações, nomeadamente avaliada, dentro das perspectivas que nós estamos mais ligados, o aumento de peso e a diabetes. E isso se passa também para o número de horas a ver televisão. Tudo isto é, de facto, aqui um problema muito complexo. E depois o que é que vai condicionar essa obesidade e diabetes, e vamos falar disso daqui a pouco, vai condicionar o tal aumento do risco cardiovascular e vai, como dizia o professor Castro Caldas, fazer com que as pessoas não tenham tanto tempo para aproveitar as suas capacidades cerebrais. No entanto, há aqui qualquer coisa que eu acho que nós, e faço minhas, se me permite, as suas palavras de introdução em relação à subalternização dos valores éticos e sociais e morais em que hoje em dia vivemos, mas temos que combater no mundo real. Isto é um pouco a minha formação militar, porventura. E vou estabelecer um paralelismo comparativamente com as lojas de fast food. Tem-se discutido, e sabe-se que a tradicional alimentação tipo fast food é uma alimentação pouco saudável, na maior parte dos casos. E há correntes que dizem, bom, então
vamos taxar essas lojas de fast food, esse tipo de alimentos menos saudáveis. E apanhei esta deixa quando há bocadinho dizia, bom, isto do computador é mau. Mas é inevitável hoje em dia vivermos com as lojas de fast food, não temos capacidade de aniquilar esse inimigo, entre aspas, e o excesso de horas no computador. Eu penso que temos é que, assim como com as lojas de fast food, temos que negociar com elas, de braço dado, um fast food menos agressivo e ensinar a população a utilizar, porque é possível ir, desculpem uma expressão, não posso usar as marcas, mas ir ao McDonald's e comer mal, e é possível ir ao McDonald's e não comer muito mal. Assim como os computadores têm coisas úteis. Portanto, nós temos, eu penso que o grande desafio é tentarmos, e daí também agradecer à Luísa a deixa deste tema, de intervir nas camadas mais jovens, não gosto deste termo, mas enfim, mas percebe-se, para que saibam utilizar esses instrumentos que hoje em dia dispõem, de uma forma muito mais fácil acesso do que nós dispunhamos no nosso tempo, mas para tirarem qualquer coisa de bom e não correrem o risco de pisar o risco encarnado. Portanto, isso dos computadores, claro que é mau para o sistema nervoso, é mau para a obesidade, é mau para a diabetes, mas é inevitável vivermos com eles, temos é que tentar contornar isso e dizer, não, o computador é bom, mas use-o pouco, use-o assim, use-o para aquilo. Não é? É um bocadinho, não podemos ter um discurso, penso eu, muito fechado, porque senão depois não colhemos nada. Felicitar, agradecer a Luísa Ramires pela sua energia, pela sua inteligência, pelo seu dinamismo, ter conseguido reunir aqui hoje todas estas personalidades. Agradecer ao professor Eduardo Mota, por se ter lembrado de mim, dentro dos seus tipos de atividade. Castro Caldas, brilhante, de maneira elegante, com todos os problemas. São problemas extremamente importantes, nomeadamente esta grande fronteira que é o problema da demência, o aumento da esperança de vida da população, e que acho que parte do envelhecimento é adquirido, é relacionado com o mau estilo de vida. A atividade física permite manter as nossas capacidades, a nossa força, etc. E isso, uma vida sedentária vai acelerar o envelhecimento. Um autor, Robert Butler, que morreu há pouco tempo, e que é um homem premiado, e que era o presidente do Centro Internacional de Longevidade, que tem uma frase que eu acho que é fundamental, é que se as vantagens do exercício pudessem ser incluídas no comprimido, seria certamente o medicamento mais vendido e benéfico disponível. Mas é preciso, transpirar um pouco para poder beneficiar do exercício físico. De qualquer modo, há uma boa notícia. É que a atividade física moderada, apenas a marcha, assegura só por si a maior parte dos benefícios do exercício mais intenso e com menos riscos. E agora, para fazer um balanço entre a obesidade e a atividade física, salientar neste estudo, que é um estudo feito pela clínica de Cooper em Dallas, que é a clínica que tem uma base de dados maior sobre os benefícios da atividade física, em que se compara o prognóstico entre o indivíduo, as pessoas magras e as pessoas ativas. Então verifica-se que o pior de tudo é estar ali a vermelho, é ser obeso e uma pessoa sedentária. O melhor de tudo, está ali amarelo na outra ponta, é ser magro e ser ativo. Mas queria salientar que o indivíduo obeso, está aqui nesta coluna, a amarelo, tem um prognóstico melhor do que o indivíduo magro, que é a última coluna a vermelho, à esquerda, do que o indivíduo magro, mas sedentário. Portanto, nós podemos ter pessoas obesas que, se praticarem atividade física regular, têm um risco baixo de doença coronária. Eu, tal como o Alexandre Castro Caldas, iria conversar sem slides. E ia pedir primeiro licença aqui aos moderadores para pedir para intervirem e irem interrompendo. Vamos tentar discutir de uma forma mais simples possível estas coisas que às vezes podem parecer um bocadinho complicadas, que eu acho que no fundo não são da obesidade, da diabetes. E vou começar, e se calhar vou fazer umas perguntas à André no meio. E vou começar por levantar duas questões da apresentação do professor Manuel Carrageta, que não resisto a comentar desde já. A proposta da alimentação mediterrânica, e nós somos fãs da alimentação mediterrânica, e há inúmeros benefícios, e nomeadamente vale a pena sublinhar que nos Estados Unidos os grandes manuais das grandes escolas médicas, nomeadamente a Clínica Mayo, o ano passado, adotou um manual de dieta mediterrânica
Mas o que é preocupante e que justifica a nossa intervenção, a nossa vossa de todos nós, é aquela deixa que se apanha do que disse o professor Carrageta. Os países do Norte estão aparentemente a tomar conta disto no bom sentido, que bom para eles. E qual é o reverso da medalha? Que Portugal e a Grécia, neste momento, são os países campeões europeus da obesidade infantil. Isso é qualquer coisa de muito preocupante. Se por um lado estamos a tomar consciência de que o nosso tipo de alimentação é mais saudável, por outro lado vemos que bom que é que os países do Norte da Europa e do outro lado do Atlântico estão a assumir este padrão alimentar mais saudável e está a ser bom para eles, e por outro lado que mal que é, que preocupante que é ver que em Portugal e na Grécia, os países mais tradicionalmente envolvidos na alimentação mediterrânica, as coisas estão a correr tão mal quanto sermos campeões da Europa da obesidade infantil em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Dar uma outra deixa, depois a Andréia daqui a pouco irá mais para isto. O professor Mel Carrageta falou das vários tipos de dietas. E esta é das dietas quando eu como endocrinista vou jantar com um grupo de amigos, são os meus amigos, muito amigos, os tais que substituem o Facebook. Esses, não falando de saúde, a não ser que alguém esteja doente na família deles. Mas sim, num jantar de 20 ou 30 pessoas, sempre alguém que pergunta qualquer coisa ligada à saúde. E muitas vezes o que vem mais à baila é o peso. E as dietas. A dieta do doutor não sei o quê, dos astronautas, da clínica não sei o quê. Esta é a realidade e estamos aqui no mundo real. E vale a pena sublinhar aquela evolução que foi mostrada num diapositivo em que estão um bocadinho postas de parte do ponto de vista da saúde as dietas pobres em hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, o pão, o arroz, a massa, a batata, o feijão, a fava, a ervilha, são extremamente importantes para a nossa alimentação. E houve uma tendência, a certa altura, de restringir esses alimentos e fazer dietas ricas em gorduras, e porventura muitos das senhoras e senhores que estão na sala saberão disso, e essas dietas hoje em dia nós sabemos que não são boas para a saúde. E, nomeadamente, saiu há 3 semanas, talvez numa revista norte-americana conceituada, um artigo que se chamava a atenção para a importância de que as dietas não são todas iguais, independentemente do número de calorias que nos tiram. Ou seja, se eu comer uma dieta com uma restrição calórica, mas que seja uma dieta mal construída, essa dieta é menos saudável do que uma outra bem construída. E, portanto, cuidado com as dietas ricas em gorduras. Uma deixa que vos deixo. E a propósito dos homens e das mulheres, porque é que os homens morrem mais cedo, eu não me esqueço de lembrar-me de uma frase, uma historieta do Churchill com a Lady Astor. A Lady Astor foi a primeira parlamentar senhora no Reino Unido. Não foi? Não, eu penso que foi. E a certa altura ela não gostava muito do Churchill e diz-lhe, no meio de um debate, se eu fosse sua mulher, punha-lhe veneno no chá ao pequeno almoço. E o Churchill olha para ela e diz, se eu fosse seu marido, tomava com certeza. No ginásio onde eu pratico ginástica há décadas, as pessoas são quase todas as mesmas, sempre os conheci, os gordos, gordos, e os magros, magros. Ou seja, o exercício não lhes diminuiu nada o peso. Mas o facto de fazerem há dezenas de anos significa que mantêm a atividade normal. E a fazemos às 7 da manhã. É preciso uma grande motivação. Professor Mota, deixa-me só dizer uma coisa. E os americanos estão, neste momento, acima dos 30 anos, a aumentar mais ou menos 700 gramas em média por ano. De tal maneira que nós, e por exemplo os escoceses agora lançaram uma nova proposta de eficácia na intervenção, que não aumentar de peso já é sucesso. E depois eu não resisto a dizer outra coisa. Nós, muitas vezes, as senhoras e os senhores, quando vêm ter connosco e querem perder peso, neste caso mais as senhoras, porque os homens vêm mais quando têm outros comorbidades, doenças associadas. As senhoras muitas vezes vêm por um problema, uma motivação estética, e louvável naturalmente, e de bem-estar emocional e psicológico. Agora, a questão é, eu quero perder 32 quilos, mas eu penso que o importante é explicar, claro que sim, se conseguir e se lhe fizer bem, conte connosco. Agora, se perder, por cada 5 quilos que perde, por cada 3 quilos que perde, isso tem enormes benefícios para a saúde. Benefícios, reduz o colesterol, reduz a mortalidade cardiovascular, reduz a pressão arterial, reduz a glicémia. São um conjunto de coisas muitíssimo importantes. E depois é relativamente fácil de explicar que se uma senhora for, como se vê num dia de verão, é mais fácil de explicar, com um garrafão de água do Luso, do Rossio ao Marquês de Pombal, não lhe apetece nada. E se for com 2, ainda lhe apetece menos. E se perder 2 garrafões de água do Luso, ou um garrafão que seja, em gordura, isso é um benefício extraordinário para a saúde. E às vezes, quer dizer, com exemplos práticos, não nos devemos às vezes fechar na nossa ciência muito... Enfim. Falou-se aqui dos riscos da obesidade e dos riscos associados à diabetes, e vale a pena sublinhar que a principal causa de cegueira na Europa,
diabetes. Principal causa de insuficiência renal terminal, entenda-se hemodiálise, a diabetes. Principal causa de amputações a seguir aos acidentes de viação. E este ano uma nota positiva para a Guarda Republicana e para os portugueses. Houve muito menos, há 30 e tal anos não havia tão poucos acidentes na estrada na Páscoa. Nós estamos a falar do senhor que faz ginástica há dezenas de anos, que eu tenho inveja, mas, portanto, dá a impressão que o que nós estamos aqui a falar é de criar hábitos saudáveis e depois depois entrar um pouco em automático e pôr os hábitos a trabalhar connosco e não contra nós. E então, a pergunta que eu queria fazer tinha a ver com o desporto escolar, porque eu tenho a noção que nós temos alguma deficiência nisso e eu gostaria da vossa opinião sobre essa questão no desporto das crianças e o desporto escolar. Uma coisa é fazer exercício com interesse cardiovascular. Outra coisa é desenvolver aptidões que passam por coordenação, elasticidade, agilidade, flexibilidade. Tudo isso é necessário, é indispensável para que do exercício resulte bem-estar. Muitas pessoas julgam que o que interessa é praticar desporto entre aspas, ou seja, jogar basquetebol, ou futebol, ou handball, ou assim. Esquece, descurando completamente a outra vertente, que é fortificar os músculos, as articulações, os tendões e desenvolver os chamados skills, a habilidade para fazer tudo e mais alguma coisa. O que se nota na muita gente que começa a fazer exercício é descoordenação. Se tivesse aqui o professor Castro Caldas explicava porquê, mas eu posso tentar explicar, porque nós temos, além do cérebro e da esfera do consciente, temos cerebelo, temos diencéfalo, temos tálamo, temos uma série de outras estruturas dentro da nossa caixa craniana que são indispensáveis para que os movimentos resultem harmoniosos, descontraídos, fáceis. Se tudo isso for difícil para a pessoa não pratica, não faz. Em relação propriamente ao peso, se a pessoa tiver peso a mais e perder 5% do seu peso, já nota uma diferença em termos cardiovasculares enorme. Mas estamos a falar, portanto, de perder 5 quilos. Mas é muito difícil depois de manter isso. Como diz a doutora Luísa, atravessam a rua e não comem um pastel de nata, se calhar comem meia dúzia. Porque há todo um conjunto de hormonas no organismo, de produção constante, a contrariar todas as intervenções agudas no sentido da restrição alimentar. Mas, e agora, então não resisto, e eu tinha deixado para a frente para fazer um comentário em relação a um slide que o professor Carrajeta apresentou a propósito dos pigmeus e de certos povos, onde há naturalmente menos obesidade, e depois vamos ver isso até na deixa, depois que eu trouxe só 3 slides para passar a deixa para a Andreia. O que é que se passa? Nós estamos, de algum modo, e o professor Castro Caldas falou nisso, estamos de algum modo programados geneticamente para um tipo de vida que não temos, ou que não estamos a ter. Estamos programados para uma vida ainda de caçador-recoletor, quase, para uma vida com uma atividade física diferente. O que é que acontece? Quando nós temos um regime de consumo energético programado para uma atividade física determinada e somos sujeitos a um determinado regime de vida totalmente diferente, em que estamos sedentários, em que nos dão um determinado tipo de alimentos, nós vamos, naturalmente, aumentando de peso. E isso depois tem a ver com uma coisa engraçada, que tem a ver com a história da sociedade à abundância, onde é que há mais gordos, onde é que há mais magros. Desculpem a expressão gordos e magros. E qual é a relação disso com a riqueza dos países? E o que nós vemos é que, de facto, nos países ocidentais, nos países mais ricos, chamemos-lhe assim, as pessoas mais ricas, nos países mais ricos, as pessoas mais ricas têm menos excesso de peso, e têm menos excesso de peso porque têm capacidade financeira para adquirir determinado tipo de alimentos com mais cuidado e tiveram mais acesso a determinado tipo de campanhas de informação, e as pessoas mais pobres, nos países ricos, têm mais obesidade. Mas se formos aos países pobres, nós vemos o contrário. Os pobres, não há excesso de peso nos países pobres, não há diabetes em certos países, a não ser em determinados países com modificações genéticas. O que vemos aí é que os ricos, como manifestação de ostentação social, diz, eu sou rico, portanto, vais comer bifes, vais comer bolicaus, vais comer isto e aquilo. E nós aqui, curiosamente, fizemos um trabalho engraçado em Portugal, que foi publicado numa revista americana com um comentário dos revisores a dizer assim, acho que deve ser aceito porque é um dado refrescante, diferente do habitual, porque Portugal já estava na Europa, em que verificámos que no ano 2000 tínhamos um perfil ainda intermédio entre os países ricos e os países pobres.
E foi por isso que o artigo foi aceito numa boa revista. Não foi porque trouxe assim uma grande inovação. Se na sua equipa tem só uma nutricionista ou se tem uma equipa multidisciplinar, porque eu penso que dos estudos que tenho lido, e tenho alguns colegas, eu trabalho na área da atividade física, mas com crianças com autismo, portanto não é bem esta problemática, mas tenho lido que de facto os médicos cá ainda continuam muito centrados só na nutrição e que há poucos médicos a trabalhar com psicólogos e com técnicos de educação física. E que isto é um problema global, portanto não é um problema que se trata só com a mudança da dieta e se eventualmente motiva ou tenta motivar o doente, olha, vai ao ginásio, ele vai ao ginásio e vê pessoas magras a correr nos tapetes rolantes, sente-se mal e nunca mais lá vai, ou vai uma vez ou duas, portanto, que é um problema global. Queria um bocadinho a sua opinião sobre isso. No sentido, obrigado pela sua pergunta, que mais uma vez transporta toda esta questão para todos nós. Na minha equipa, e era a primeira parte da pergunta, temos nutricionistas, temos uma psicóloga, temos enfermeiros e educadores transversais à obesidade e à diabetes. E temos endocrinologista, naturalmente. Mas a parte do exercício físico é uma parte que todos nós trabalhamos com cuidado, desde o enfermeiro à nutricionista ao médico. Não com essa preocupação do ginásio, mais com a preocupação que o professor Eduardo Mota deixou passar e o professor Carrageta, de tentar na vida daquele doente, e depois há aqui um outro aspecto que também tem a ver com a crise e com o tipo de vida hoje em dia que temos e que os médicos têm nos hospitais, ou o que é que seja, que é o tempo. Há consultas que não se conseguem fazer depressa. Para trabalharmos com o doente, para agarrarmos o doente, para conseguirmos intervir na vida daquele doente, em medicina nós habituamos, aprendemos na parte quando nos diferenciamos do ponto de vista científico e académico, a usar o menos possível certos adjetivos muito limitativos, mas eu diria que é muito difícil, quase impossível, interagir a sério com o doente sem tempo. É muito difícil. É fácil prescrever um remédio qualquer, isso é rápido. Mas levar o doente a trabalhar do nosso lado é complicado. Agora, acho que sim, que o que nos falta ainda nas unidades diferenciadas da obesidade é essa parceria mais estreita com a preparação física. Antes de aproveitar a deixa do Sr. Jácome de Castro, queria cumprimentar todos os presentes. Queria agradecer à Sra. Luísa Ramires pelo convite que me foi feito para estar aqui presente e felicitá-la por esta iniciativa. E, de facto, é isso mesmo, quer dizer, não é por termos mais dinheiro, ou seja, que podamos poder aproveitar esta crise, que não é boa de facto, mas podemos aproveitá-la com instrumentos de ensino que nos permitam aprender a comer melhor e fazer alterações no nosso estilo de vida. Vou-vos falar, portanto, da alimentação e tentar dar-vos esses instrumentos que nos permitam fazer melhores escolhas neste tempo que é de crise. Falo-vos da alimentação em conceitos gerais, do que é uma alimentação saudável, da alimentação saudável na crise, porque é possível, e depois terminando pela educação alimentar. Conceitos gerais. Porque é que é importante alimentarmos? Porque, no fundo, temos que o fazer porque é a sobrevivência do ser humano, porque fornece a energia e os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, porque contribui para a manutenção do estado físico e mental, porque desempenha um papel importante, conforme vimos nas várias apresentações, para a prevenção e controlo de uma série de patologias, nomeadamente doença cardiovascular, obesidade e diabetes, porque contribui também para o adequado crescimento e desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Alimento é toda a substância que é usada para nutrir os seres vivos e o nutriente é o que resulta da digestão desse alimento por parte do organismo. Nutrientes dividem-se em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes porque precisamos deles em maiores quantidades e temos proteínas, gorduras, hidratos de carbono e a água como macronutrientes e macronutrientes, vitaminas, minerais e fibras. Também podemos fazer uma divisão em função da função de cada um desses nutrientes. Temos nutrientes que são energéticos, como proteínas, gorduras e hidratos de carbono, que são os maiores fornecedores de energia, os únicos fornecedores de energia. Os nutrientes plásticos, que formam a estrutura do organismo, proteínas e minerais, nomeadamente cálcio e ferro, e nutrientes que regulam algumas atividades do nosso organismo, as vitaminas, os minerais, as fibras e a água. Ninguém pode fazer exercício físico ou tomar uma refeição equilibrada se estiver com uma cabeça que não funciona, se estiver comprometido do seu ponto de vista intelectual. E a propósito do envelhecimento intelectual, do envelhecimento cognitivo, existem muitos mitos.
Por exemplo, eu trouxe-vos aqui uma citação de um livro que foi publicado não há muito tempo, José Rodrigues Santos, que se chama O Sétimo Selo, em que ele tem uma mãe demente e escrevia isto: a velhice é humilhante? Não a velhice em si, mas o facto de perdermos qualidades e ficarmos inteiramente à mercê dos outros. Está a perceber? E dizia mais à frente: é um facto que morremos muito mais tarde. Sim, senhor, mas isso tem um preço, sabe? Qual? Prolongamos a vida e, a partir de um certo limite, começamos a vegetar. Imagine-se a assicuidade desta gente. Não consegue andar, baralha as coisas, não pode cuidar de si próprio, nem para as coisas mais elementares. Põe-lhe a fralda, limpam-lhe o rabo, dão-lhe a sopa à boca, passa o tempo sentado ou deitado a ver o dia passar. E estes são os mitos que, de facto, felizmente, se aplicam a um pequeno grupo de idosos. Mas há mais mitos. Por exemplo, este ali há uns anos, a propósito da Rita Hayworth, que alguns dos presentes se lembram ter ouvido falar. Foi a 15 de maio de 1987, dizia a notícia, depois de quase 10 anos de sofrimento, a mais bela pin-up da história, a Gilda, que deu nome à bomba lançada em Biquíni no ano de 1947, faleceu vítima da doença denominada doença de Alzheimer. Uma doença rara, que se pode definir apressadamente como uma variante da senilidade precoce. Quer dizer, a senilidade não precoce significa doença de Alzheimer. Outro disparate, outro mito. As coisas engraçadas, por exemplo, este senhor, que todos conhecem, o professor Sousa Martins, que alguns consideram santo, nunca escreveu nenhum livro. Mas os seus alunos, das aulas teórico-práticas, fizeram apontamentos. E eu tive a sorte de comprar num alfarrabista este livro, que foi, no fundo, são as sebentas que nós depois tivemos, passado uns anos, que eram os apontamentos das aulas do Sousa Martins. E retirei dessas aulas este conceito do professor Sousa Martins em relação à virilidade masculina. A potência viril é um estado fisiológico ou patológico? A resposta é esta, conforme a idade. A potência viril, além de uma certa idade, é uma doença. Pode um indivíduo considerar-se muito perfeito e tirar até disso muito proveito, mas o facto é que é um estado patológico. Portanto, no século XIX, a vida sexual do velho era uma doença. Mas, afinal, qual é, se tivesse que resumir num único conselho, a quem não quer envelhecer sob o ponto de vista cognitivo, qual era esse conselho que você dava a uma pessoa que fizesse essa pergunta? Nunca se reforme, foi como ele respondeu. Isto é, não quer dizer que a pessoa mantenha toda a vida física ou intelectual que tinha. É o reformar-se no sentido de deixar de usar a cabeça e passar de uma atividade intelectual pujante para uma atividade intelectual nula, sentado a ler o jornal, a ver televisão e a não usar a cabeça. E perguntaram ainda a esta senhora: o que você faria hoje se tivesse 20 anos? E ela disse: o que eu fazia? Mas eu estou fazendo, como se tivesse ainda hoje 20 anos. E perguntaram: então, mas afinal a sua vida não tem um limite? A minha vida, o meu corpo, sim, mas o meu cérebro, não. O meu cérebro vai ter um século, mas não conhece a senilidade. O corpo enruga-se, não o posso evitar, mas o cérebro, não. O compromisso cognitivo que interfere com uma vida normal nunca pode ser atribuído ao envelhecimento. Quando surge, deve levantar de imediato a suspeita de doença e conduzir a uma pronta avaliação médica. O declínio mental grave é habitualmente provocado por doenças, enquanto que a maioria das perdas de memória das capacidades motoras relacionadas com o envelhecimento resultam principalmente da inatividade e da falta de exercício mental e de estimulação. Voltando ao mesmo Richard Besdine, é hoje claro que só o declínio cognitivo mínimo pode ser atribuído ao envelhecimento e que nestas circunstâncias as funções intelectuais podem ser recuperadas ou melhoradas, aumentando a participação em tarefas intelectualmente estimulantes. A plasticidade neuronal que falei há pouco, que hoje vamos falar ainda mais um pouco e que é preciso que reservem e levem para casa como take-home message, a mensagem para levar para casa. Existe evidência recente que os cérebros idosos podem produzir novos neurónios, novas conexões entre eles, nova vascularização. Embora esta plasticidade neuronal esteja reduzida no envelhecimento, continua mais eficaz do que inicialmente se pensava. Embora o envelhecimento biológico coloque progressivos constrangimentos aos níveis máximos de rendibilidade cognitiva com o avançar de idade, a rendibilidade pode ainda assim ser melhorada no muito idoso. De acordo com esta teoria da neuroplasticidade, pensar, aprender, atuar, altera a estrutura e a organização funcional de todo o cérebro. Mesmo em idade avançada, pode aumentar o número de neurónios cerebrais. Pela estimulação, o cérebro modifica-se do ponto de vista anatómico e funcional. Aumentam as ligações entre os neurónios, através dos seus ramos, fortalecem-se essas ligações, formam-se novos neurónios, ativa-se a cascata de neurotransmissores que regulam a ligação entre os neurónios.